Boa tarde, alunos, alunas. E aí, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de geografia. E hoje a gente vai dar uma observada na unidade 3. Essa unidade fala sobre a infraestrutura e desenvolvimento. Tá lá na página 124. Então, vai mudar um pouco o conteúdo, né? E ele vai falar um pouco sobre o que é necessário para que os países tenham, né? Para que eles possam ter desenvolvimento. Aquela questão de qualidade de vida, né? Então, infraestrutura subentende-se estruturas internas, né, dentro de um determinado local, para que eles possam se desenvolver ali, ter melhores condições de vida. Então, nesse caso aqui, ele vai trabalhar basicamente duas infraestruturas: a questão da energia e a questão dos transportes. A energia, ele vai trabalhar com vocês a partir do capítulo 7 em diante. Esse capítulo ele vai dar ênfase no transporte. Então, aqui tem um texto que ele fala sobre os transportes e globalização. E lá na página 126, ele já vai falar sobre os tipos. Não fala sobre isso agora, mas eu coloquei a nível de ilustração. Então, quando a gente fala sobre tipos de meio de transporte, são os tipos de transporte que nós usamos para o deslocamento. Então, aqui eu coloquei dois slides bem simples, né? Duas imagens. Você vai ter o meio de transporte terrestre, feito pela terra, tá? Em rodovias e ferrovias. O transporte aéreo feito deslocamento no ar, né? Dentro da troposfera, camada da atmosfera próximo da gente aqui, próximo da superfície. E o transporte aquático, que é feito na água, né? Tanto dos rios, que é o fluvial, quanto nos mares e oceanos. Aí ele cita, né? Ele coloca os exemplos aqui dos tipos de transporte terrestre, né? Caminhão, carro, ônibus, bicicleta. Aéreo, né? Balões, helicópteros, aviões, é o mais rápido deles, né? O transporte aéreo, principalmente o transporte através do avião. E o aquaviário, que é feito através de rios, mares, né? Enfim. E é um transporte muito utilizado para carga, porque ele tem capacidade de carga maior do que os demais meios de transporte. A gente vai ver ao longo do conteúdo. O conteúdo em si começa na página 126, onde ele trabalha lá com vocês o início, né, da integração do espaço mundial com os meios de transporte. Então ele coloca lá a história das grandes navegações. Todo mundo se lembra que nas grandes navegações, Portugal e Espanha se lançam além-mar em busca de riquezas em outros continentes. Aí em busca das Índias, mas chegaram aqui na América, né? Então colonizaram o continente americano. E eles vieram inicialmente com esse meio de transporte que aparece na imagem, que é a caravela. Caravela é uma embarcação anterior ao navio, né? Movida à força do vento, feita com madeira maciça lá, um casco de madeira maciça, né? Então vocês já viram uma série de filmes que mostram as caravelas. Hoje são poucas as caravelas em atuação. E de lá para cá você teve o início do capitalismo comercial, e essa navegação marítima proporcionada pelos portugueses e espanhóis, europeus naquele momento, né? Favoreceu posteriormente o desenvolvimento dos meios de transporte. Aí no século XVIII nós tivemos a Revolução Industrial, muitas máquinas a vapor foram utilizadas, porque a principal energia era a queima do carvão mineral, né, através dessa queima você utilizava nas locomotivas, né, nos trens. E no século XIX você já tem a segunda revolução, onde você utiliza uma outra fonte de energia, que é o petróleo e seus derivados, e aí surgem novas fontes, né, novos tipos de meios de transporte. O rodoviário se desenvolve muito, o metroviário, né, o ferroviário, o duto, que é o gasoduto, né, o oleoduto, e o transporte marítimo através das embarcações aí, que se deslocam nos oceanos e mares. Tá? Então ele comenta aqui que essa integração dos meios de transporte gerou uma série de redes, né? E essas redes é onde você conecta esses meios de transporte para que as mercadorias consigam chegar aos destinos, né, com menor custo. Tá? O transporte está sempre relacionado ao custo, porque quando você transporta uma mercadoria, um dos preços da mercadoria é o transporte, que é o frete, né? Aí na página 127, ele já trabalha com vocês os transportes no Brasil. Veja bem, ele começa dizendo que o Brasil é um país extenso,
e para que nós possamos escoar uma série de produtos que nós temos, né, açúcar, cacau, isso aqui são as commodities, né, madeira, fumo, soja. E essas commodities são produtos internacionais vendidos nesse comércio que nós temos com os demais países, não é? Ela é produzida internamente e aí é necessário a exportação desses produtos. Aí o que o governo criou desde o passado? Uma série de corredores de exportação. O que são esses corredores? São áreas onde você interliga os meios de transporte, muitas vezes 2 ou 3 meios de transporte, para facilitar a chegada dessa mercadoria até o porto. Aí do porto, ele é escoada para fora do Brasil. Tá? Então aqui tem um exemplo de um corredor de exportação que liga vários países da América do Sul. Aqui, Brasil, Bolívia e Chile. Esse aqui ele coloca lá na página 128, que é o corredor interoceânico sul-americano. É um corredor que foi construído com rodovias, não é, para facilitar o acesso aqui do Porto de Santos, no Oceano Atlântico, até o porto de Arica e de Iquique, que fica no México. Chile. Norte do Chile, melhor dizendo. O México está na América do Norte. Tá? Então ele foi construído aqui para facilitar o acesso desses dois oceanos, né? Porque nós temos muitos parceiros comerciais do Brasil que estão banhados pelo Oceano Pacífico. Então, China, Japão, a própria Austrália, né? Aqui você encurta o caminho, automaticamente reduz o preço do frete. Na página 128, ele já trabalha com vocês a questão dos meios de transportes e a sua interconexão ou intermodalidade. Então, você tem uma série de sistemas padronizados de transporte, e uma das padronizações é o tal do container, essa caixa metálica aqui, que ela é utilizada tanto na rodovia, nos caminhões, como nas ferrovias, como também nos navios. Então, elas se encaixam aqui, né, e eles são carregados. Então, esse uso do container, como exemplo, né, ele interage em diversos meios de transporte. Quando você interage um produto com diversos meios de transporte, 2 ou mais no caso, você vai ter a chamada intermodalidade. Então, o transporte intermodal, intermodalidade, é aquele feito quando você utiliza 2 ou mais meios de transporte. E tem vantagens, né? Você reduz o custo, você permite reduzir a distância, aumenta a segurança desse transporte e você diminui o índice de poluição, porque muitas vezes se coloca lá um produto para ser transportado num meio de transporte menos poluente, como é o caso do transporte hidroviário, do transporte marítimo. Tá? Lá na página 129, ele trabalha os modais de transporte no Brasil. Então, o sistema de transporte no Brasil, ele tem por base o predomínio do transporte rodoviário para transporte de carga e pessoas, passageiros. Então, aqui tem um gráfico de pizza que mostra que a maior parte da carga no Brasil hoje é transportada via rodovia. Tá? Esse TKU aqui é transporte por quilômetro, tonelada por quilômetro por unidade. Ou seja, você vai, de 100% da carga transportada no Brasil, mais de 60% vai via rodovias. 19% ferrovias, 9,6% cabotagem, 3,4% dutos, né? Que são as encanações no subsolo. Aí o duto pode ser o oleoduto para transportar o derivado do petróleo, o próprio petróleo, e o gasoduto para transportar o gás natural. E nós temos uma pequena porcentagem, aí, menos de 1% de transporte de carga feito por aviões. Geralmente, transporte de carga por avião é correspondência ou é um metal precioso, ouro, diamante, tá? E geralmente não são em grandes quantidades. Barra de ouro aí não é um volume tão grande, né? Então, o Brasil predomina o transporte rodoviário. Isso aí vem, historicamente, daqui a pouco você vai ver que, historicamente, sempre predominou o transporte rodoviário no Brasil. Aí tem uma analogia que eu coloquei para vocês entenderem a vantagem do transporte, dos tipos de meio de transporte. Aqui tem um caminhão carregando 28 toneladas, é um caminhão ALS, né? Só tem um compartimento, tá? Aqui tem um vagão graneleiro, um vagão de um trem, e aqui tem uma barcaça de uma balsa, um compartimento chamado barcaça de uma balsa. Um caminhão graneleiro carrega 28 toneladas, 28 mil quilos, né? 1.600 sacos de determinado produto, suponhamos que é milho. Um vagão, 100 toneladas, 6 mil sacos, um vagão só. Geralmente, num compartimento num trem, são vários vagões.
E a composição, ó, 60 vagões, ela vai carregar 6 mil sacos, né? 360 mil sacos os 100 vagões vai dar, né? No caso aqui, ela faz uma analogia, 360 mil sacos por 100 vagões. E aqui embaixo tem o quê? Tem a questão da barcaça. A barcaça que carrega mais. Uma barcaça apenas carrega 1.100 toneladas, dá 66 mil sacos, se for o caso milho, né? Um comboio com 6 barcaças vai carregar 6.600 toneladas, ou seja, quase 400 mil sacos de milho. Então, é mais fácil você carregar aqui na hidrovia do que você carregar na rodovia. Quantos caminhões que você tira utilizando uma balsa só, né? Uma balsa tem várias barcaças aqui que ela puxa, né? Que ela trafega. Tá certo? Então, dos meios de transportes aí, o mais apropriado para carga seria o transporte, o transporte hidroviário, o transporte marítimo, sendo que ele carrega muita carga, só que ele é um pouco mais lento, né? Mas, em compensação, o custo dele é bem menor do que o transporte rodoviário. Aí ele vai falar sobre os meios de transporte por categoria. Então, tem o rodoviário. Então, o que eu disse agora há pouco? O rodoviário é o transporte que predomina no Brasil. Tá? Então, aqui na página 129, ele diz que o rodoviário tem uma grande importância para ligar pequenas distâncias. Ele é o que entrega o produto de ponta a ponta. Você compra no distribuidor uma medicação, várias caixas de medicação, essa medicação é entregada na frente da sua empresa por transporte rodoviário. Então, ela liga pequenas distâncias menores, ela é importante. Tá? Ela faz aquele transporte de ponta a ponta. Só que para grande distância se torna caro. E no Brasil, o transporte rodoviário ele ganhou um impulso maior na década de 50. Ó. Se vocês pegarem aqui, até a década de 50, os transportes eram quase que iguais. Né? Principalmente a ferrovia era importante até a década de 50. E o que você tem? Você tem um aumento a partir da década de 50, o plano de metas do presidente Juscelino Kubitschek incentivou muito a abertura de rodovias. Né? No governo militar, né, um dos lemas era abrir estradas. Então você teve uma expansão das rodovias no Brasil. Tá? Hoje você tem muitas rodovias, a maior parte delas sem pavimentação, é estrada de chão ainda, né? E você tem uma minoria pavimentada e algumas delas, inclusive, já foram concedidas para iniciativa privada. Tá? Então, as rodovias hoje predominam no Brasil e isso deu início lá na década de 50 e houve um avanço a partir de então, porque até a década de 70 as rodovias tiveram um grande incentivo porque o principal combustível utilizado no transporte rodoviário era derivado do petróleo e tinha um preço baixo no mercado internacional, o petróleo. E para você construir os pavimentos, você utilizava a matéria-prima também, que é o piche, né? É um dos derivados do petróleo. Então, pelo preço baixo do petróleo, o governo incentivou bastante a abertura de rodovias para integrar o país de tamanho continental, né? Aí os outros meios também desenvolveram, mas nem se compara com o transporte rodoviário. Então, hoje no Brasil, a maior integração que se faz no território nacional é via rodovias. Tá? Então, ele comenta aqui na página 129 e 130 essa evolução das rodovias no Brasil. Tá? Então, vários governos, não só o Juscelino, mas também o Getúlio Vargas, incentivaram a expansão da malha rodoviária no Brasil. Aí ele fala aqui, inclusive, do programa dos militares, né, o programa chamado PIN, Programa de Integração Nacional, que visava integrar o país via abertura de rodovias. Aí surgiram a BR-163, essa Cuiabá-Santarém, né, Cuiabá-Porto Velho, grandes rodovias surgiram naquele momento lá. E ao longo das rodovias você teve projeto de colonização das áreas também. E aí, nos anos 90, você tem um processo de privatização das rodovias, mas não é uma privatização de você ceder totalmente, você concede, você faz a concessão. Então, o governo começa a fazer concessões de trechos de rodovias, principalmente aquelas que têm um tráfego maior, para a iniciativa privada, para que ela tomasse conta. Então, hoje você tem que, se você for na Jangada, tem uma rodovia aqui, a 163, na Jangada, que quem toma conta dela é a Rota do Oeste, é uma empresa privada que ganhou uma concessão e vai poder utilizar do uso dessa rodovia por 30 anos, aproximadamente isso, tem um tempo para isso. E aí, em benefício, ela cobra pedágio, né? E utiliza lá da rodovia para publicidade também. Então, é fonte de renda para a Rota do Oeste. Em compensação, ela tem que fazer benefício na rodovia.
duplicar a rodovia, sinalizar a rodovia, colocar equipamentos de segurança, fornecer primeiros socorros, ou seja, houve uma melhoria para essas concessões, porque aí deixou de ser só o Estado para fazer isso. Tá? E aqui eu coloquei uma questão de interessante, que é uma comparação, né, da rodovia com relação aos outros países. Então, embora o sistema de transporte para longas distâncias que mais consome energia é o mais caro, é o rodoviário, o Brasil utiliza mais ele. Então, se você pegar a Rússia, que é 2 vezes maior que o Brasil, 81% da carga lá, eles utilizam o quê? Transporte ferroviário. Canadá, 46%, Austrália, 43%, Estados Unidos, 43%, China, 37%, e no Brasil cai para 24%. E no Brasil, enquanto os outros diminuem o valor, né, o ferroviário, no Brasil ainda não é tão grande esse transporte, o rodoviário predomina. Por isso que você tem o quê? Um problema de custo no Brasil, porque o frete cobrado na rodovia é um dos mais caros que nós temos de todos os meios de transporte, juntamente com o aéreo. Tá? Aí ele dá sequência lá na página 134, falando sobre... 134, não, desculpa. Isso mesmo, 132, melhor dizer. Ele fala sobre o transporte ferroviário no Brasil, ele fala que no Brasil, no passado, nós tínhamos grandes linhas férreas no Brasil, nós tínhamos 37 mil quilômetros de ferrovias, houve uma redução desse valor. O Brasil é um dos poucos países do mundo que o transporte ferroviário reduziu o seu tamanho, né? Mas porque tinha muitos problemas técnicos, problemas de infraestrutura, problemas até mesmo de gestão. Então, boa parte das ferrovias no Brasil eram estatais, e o governo meio que, em alguns momentos, deixou meio que de lado o transporte ferroviário e priorizou o transporte rodoviário. Então, houve problemas com os trilhos, com as dormentes, onde você assenta o trilho, né, a madeira ali onde você assenta o trilho. Muitas ferrovias tinham bitolas diferentes, não tinha como você conectar as ferrovias. Chegava um trem com uma bitola X, ia para um outro, chegava num terminal, a bitola era Y. Então, não tinha como conectar os vagões ali, porque as bitolas eram diferentes. Mas é um meio de transporte essencial, principalmente para países de grande extensão e para transportar mercadoria pesada, né? Minério de ferro, madeira, soja, milho, né? Aqui em Mato Grosso tem um terminal ferroviário aqui próximo da gente, em Rondonópolis, que pega a soja produzida em Mato Grosso, pega o milho produzido em Mato Grosso, pega o algodão produzido em Mato Grosso e leva para o Porto de Santos, barateando o custo desse transporte, dessa mercadoria. Tá? Aí ele diz que, aqui na página 133, que as ferrovias também passaram pelo processo de privatização. Tá? Aqui já não houve concessão praticamente, houve privatização. As ferrovias que eram estatais, principalmente essas três aqui, ó, a Rede Ferroviária Federal, a Ferrovias Paulistas S.A. e a Companhia Vale do Rio Doce. Essas duas primeiras aqui transportavam, em alguns momentos, pessoas, e a Vale do Rio Doce sempre transportou minério. E elas foram privatizadas na década de 90, basicamente elas foram privatizadas, passaram para a iniciativa privada, e hoje o governo está aí, junto com a iniciativa privada, abrindo ferrovias. Tem a Ferro Norte, que chegou aqui até em Rondonópolis, tem a Ferro Grão, que é para passar aqui por dentro e até o estado do Pará, e tem a outra ferrovia aqui que vai para Rondônia, atravessando o Mato Grosso. Então, há uma série de projetos aí para expansão das linhas férreas. Houve uma expansão, mas ainda somos carentes de ferrovias comparado aos demais países. Ele até coloca aqui o tamanho da linha férrea de alguns países comparados com o Brasil. Né? Estados Unidos tem quase 300 mil quilômetros de linhas férreas, enquanto o Brasil tem 30 mil, né? 10% apenas. Lá na página 100 agora eu vou um pouquinho além, lá na página 136 tem a questão do transporte marítimo e hidroviário. Então aqui já tem a imagem de um grande cargueiro, né? O cargueiro é um navio mercante que tem capacidade de carga enorme. Tá? Tem navios cargueiros aí, pessoal, que tem capacidade para carregar 500 mil toneladas. Imagina o tamanho da criança, né? Então, o transporte marítimo é o melhor meio de transporte para grandes quantidades de carga de baixo valor, né? Um valor não tão elevado. E ele é o menos poluente, porque ele transporta aqui, geralmente utilizando algum tipo de derivado de petróleo, e a poluição aqui não é tão grande, né? Como os demais meios de transporte. E você tem o quê? Você tem o transporte hidroviário nas regiões onde tem muitos rios, no caso da Amazônia, porque no Brasil nós temos aqui
alguns locais que você não tem rodovias porque a região é muito cheia de rios. Então, na região amazônica, o principal meio de transporte entre as cidades é o transporte feito nas embarcações. Essa embarcação aqui é chamada de gaiola, é uma embarcação típica da região norte do Brasil, né? É uma balsa. E aqui você tem pessoas que ficam 1, 2 dias, 3 dias navegando entre os rios até chegar ao seu destino. Então, é muito comum o transporte hidroviário, esse feito aqui em rios, né? O fluvial, na região norte do Brasil, porque nós temos o quê? Muitos rios na região norte do Brasil, tá? Então, o principal meio de transporte de carga no mundo hoje, pessoal, é o transporte marítimo, que são os grandes navios cargueiros, tá? A gente mora aqui no interior, não conhece muitas vezes o litoral, mas para quem já foi no litoral, se for num porto, ele vai ver o movimento intenso de mercadoria que sai diariamente e mercadoria que entra diariamente no nosso país. É intenso o movimento. Aí ele comenta aqui na página 136 também a questão das hidrovias. Então, o Brasil, por ser um país de grande extensão e ter muitos rios, alguns rios de planície que são aptos para navegação, são rios calmos, onde você não tem corredeiras, você pode utilizar esses rios para navegar. Então, nós temos grandes bacias no norte, como eu falei há pouco, né? Solimões Amazônica, Tocantins, ou seja, essas grandes bacias aqui no norte, eles são aproveitados principalmente para escoamento da produção extrativista e também, algumas vezes aqui, através do Rio Madeira, a produção dos grãos da região centro-oeste, e também aqui a hidrovia Tocantins-Araguaia também, os grãos da região centro-oeste, Goiás, Mato Grosso, né? Temos ao sul aqui as hidrovias do Paraguai, no qual o Rio Cuiabá faz parte, né? Só que essa hidrovia aqui, ela sofre uma série de problemas porque ela atravessa o Pantanal, e o Pantanal é um bioma bem sensível, né? Então, as embarcações, ao atravessar o Pantanal, podem destruir esse bioma, e por isso que essa hidrovia, volta e meia, ela é suspensa. Tem a hidrovia mais movimentada do Brasil, que é Paraná-Tietê. Essa aqui só foi possível através da construção de eclusas, tá? Eclusas é uma obra de engenharia na área de vocês, onde você tem dentro de um rio, geralmente um rio de Planalto, um rio que tem desnível, queda d'água, cachoeira, você constrói uma eclusa, um elevador onde você prende a embarcação, você represa aquela embarcação, enche aquele compartimento com água, né? Você bombeia a água ali dentro, ele sobe de nível e consegue atravessar de um local mais baixo para um local mais alto. Então, na hidrovia aqui do Paraná para Tietê, você tem várias eclusas para facilitar a venda do produto aqui que sai de São Paulo, né, Minas Gerais, até chegar ao Paraná e até chegar aos outros países aqui, principalmente o Paraguai, né, outros países da América do Sul. Então tem a hidrovia aqui, Paraná-Tietê, e temos também a hidrovia do sul do Brasil, né, essa lá no banha a cidade de Porto Alegre, uma parte de Santa Catarina também. E temos uma hidrovia importante aqui no Nordeste, que é a hidrovia do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é um dos poucos rios genuinamente brasileiros, nascem e morrem dentro do Brasil, e ele tem uma parte dele que é navegável, que é de planície, que é entre Bahia e Minas Gerais. É muito utilizado lá para as embarcações levarem tanto mercadoria como pessoas. Tá? Então, aqui a hidrovia mais extensa no Brasil é Solimões Amazônia, porque a região Amazonas, né, que é a região que tem mais rios. E aí nós temos lá do Sudeste, né, Paraná, Tietê, e as demais aqui, a Tocantins tem 900 quilômetros de extensão, né? Enfim. Então ele comenta aqui a questão das hidrovias, as obras, e comenta sobre os portos também, tá? Os portos também foram privatizados, os portos são eram áreas onde o governo tomava conta, eles foram privatizados, porque eles tinham muitos problemas de logística, muitos problemas de estrutura, e o governo vendeu esses portos para a iniciativa privada para que eles aumentassem lá, aprofundassem lá o local onde fica aquele porto. Um dos grandes problemas é que muitos navios aqui cresceram no mundo e chegam em alguns portos, não conseguem nem entrar porque o porto é muito raso. Tá? Geralmente, para você atracar dentro de um porto, você tem que ter uma certa profundidade. Então, ele comenta aqui na página 137, houve a privatização dos portos brasileiros para que houvesse uma modernização. A iniciativa privada pegou e tentou modernizar isso aí, porque o Estado não tinha condição. E hoje os portos aí são importantes. O mais importante deles é o Porto de Santos, mas mesmo assim é uma série de problemas, tá? Principalmente com relação à baixa produtividade dentro do porto, ou seja, os equipamentos ali não são tão sofisticados como os portos dos países desenvolvidos.
Aí, para fechar os meios de transporte, nessa questão dos grandes meios, ele fala na página 138 sobre o transporte aéreo. O transporte aéreo também, até algum tempo atrás, ele era estatal. Você tinha a Varig, a VASP, a Transbrasil, grandes empresas aéreas que atuavam no Brasil, mas pertenciam ao governo. E aí, na década de 90, com a abertura econômica do Brasil e também com a imposição do neoliberalismo, você tem que é a privatização do setor aéreo. Então, várias companhias foram vendidas, algumas foram faliram, né? Algumas deixaram de existir, e surgiram as companhias atuais, a Gol, a TAM, a Azul, né? A Avianca, que faliu agora recentemente, e você tem um aumento do fluxo de transporte de passageiros no transporte aéreo, principalmente a partir dos anos 2000. Houve uma melhoria na qualidade de vida do povo brasileiro a partir de 2003, 2004, a população começou a ter uma renda um pouco mais elevada, e a concorrência das empresas privadas no transporte aéreo fez com que o preço da passagem reduzisse. Automaticamente você tem o quê? Um aumento do fluxo de passageiros no transporte aéreo. Então, se você pegar aqui o gráfico, ó, em 2003, o ano todo de 2003, foram 71 milhões de brasileiros transportados no transporte aéreo. Em 2011, esse número saltou para 180 milhões. Então, você teve mais que o dobro aí em menos de uma década. Então, o transporte aéreo se desenvolveu muito no Brasil aí, nos últimos 20 anos, principalmente com o fluxo do aumento de passageiros. E aí eu trouxe uma coisa que não tem no livro de vocês, mas é importante, é o cenário atual do transporte aéreo, a infraestrutura da aeroportuária e transporte aéreo. A infraestrutura aeroportuária, ela não é tão ruim, não. A maior parte da infraestrutura aeroportuária, os aeroportos que nós temos se encontram na região sul, sudeste, nordeste, a região mais populosa do Brasil, né? E para o interior você vai ter menos aeroportos porque você vai ter menos gente, menos fluxo de passageiros. Mas o transporte aéreo ele é interligado no Brasil todo. Se vocês pegarem o mapa, vocês vão ver que há uma interligação de todo o Brasil de aeroportos, né? São mais de 600 aeródromos, são locais onde você pode fazer o pouso e decolagem, né? Dependendo do porte. 101 aeroportos regulares, atendendo 31 atendendo capitais, ou seja, desses 111, você vai ter 31 deles atendendo as capitais. Nós temos 26 estados mais distrito, né? Federal vai dar 27 unidades, e tem algumas capitais que tem até 2 aeroportos, né? No caso de São Paulo, tem uma na cidade de São Paulo, que é Congonhas, e tem um próximo de São Paulo, que é Guarulhos, né? O Rio de Janeiro também tem 2, e assim vai. Aí nós temos as rotas, são mais de 700 rotas regulares, rotas que você tem voo diariamente, né? Do A para B, da B para A, é outra rota, ou seja, você tem várias rotas aí no Brasil, só que agora com a pandemia do Covid-19, você teve uma redução do fluxo de passageiros. A partir de agosto houve uma série de aberturas, né, e você vai estar tendo mais voos agora, nesse momento. E aí ele fecha o texto falando sobre a mobilidade. Lá na página 139, ele comenta sobre a mobilidade no meio urbano no Brasil, e ele fala sobre como que ocorre o deslocamento da população nas cidades, né? Qual que é o principal meio de transporte. Então, nas cidades, você vai ter basicamente o transporte individual, que é o transporte seu, da sua família, né? A moto, o carro que você tem, a bicicleta, ou o transporte coletivo. O transporte coletivo é o transporte em massa. No Brasil, o transporte coletivo mais utilizado é o ônibus coletivo. Então, aqui eu coloquei um exemplo que na década de 70, do 100% do transporte feito nas áreas urbanas, 71% era feito através de transporte público. Você não tinha tanta gente nas cidades, você tinha uns transportes que atendiam o desejo da população, e quem tinha carro, muitas vezes deixava o carro em casa para ir trabalhar ou ir para a escola de transporte público. Só que houve uma inversão, né? Em 2005, praticamente você tem 50-50, né? 49-51, ou seja, a população nas grandes áreas metropolitanas, nas grandes cidades, por ter um pouco mais de condições econômicas e também por ter mais crédito, por ter facilidade no crédito, comprou um carro, comprou uma moto, financiou e passou a utilizar mais o transporte individual do que o transporte público. O transporte público tem uma série de problemas, né? Aqui tem uma imagem que mostra, superlotado, muitas vezes o ônibus é velho, quebra, não tem ar-condicionado, ou seja, tem uma série de problemas que nós conhecemos no dia a dia, né, das grandes cidades, atraso, enfim, no horário de pico aqui é muita gente para pouco ônibus, ou seja, aqui é um empurra-empurra, né? Um mau cheiro muitas vezes, um assédio que ocorre, ou seja, são problemas que tem dentro do transporte público
e muita gente parte com o transporte particular. Só que quando parte com o transporte particular, gera isso aqui, ó, congestionamento. Então você tem o que? O uso do transporte individual em detrimento do transporte público, só que você tem um problema aí nas grandes cidades, que é o congestionamento de trânsito. Então aumenta-se o estresse, aumenta o gasto de combustível, aumenta a poluição atmosférica, porque o carro está queimando ali o combustível, né? E o derivado de petróleo tem o CO2, que é um dos gases do efeito estufa, do aquecimento global, né? Enfim, tem todos esses problemas quando você trabalha com transporte individual. Ele tem a vantagem de transportar a família ou a pessoa ali, só que a desvantagem é que você contribui para esses problemas urbanos, né? O congestionamento, o estresse no trânsito é um dos problemas urbanos. Aí ele cita as modalidades de transporte coletivo. Aqui eu coloquei, acho que só 3, né? Eu coloquei 4. Então, a primeira modalidade que esse ônibus maior, esse aqui, esse azul, Viação Redentor, é um transporte chamado BRT. É um tipo de ônibus sanfona, né? Um ônibus articulado, que são 3 partes, praticamente, articulado. É um ônibus maior que tem maior capacidade de carga de passageiros, carrega mais gente, e geralmente tem uma estrutura boa, né? Suspensão a ar, tem ar-condicionado, enfim, tem algumas vantagens que os ônibus comuns não têm. Então, é muito comum nas grandes cidades eles terem as principais linhas de ônibus o uso do BRT. Esse aqui de baixo é um metrô. Nas grandes cidades, as grandes capitais do Brasil têm o metrô, que é o transporte ferroviário no subterrâneo, é o trem subterrâneo, né? Ele só para nos terminais, nas de São Paulo, Rio, muitas cidades do Nordeste, algumas do Sudeste, algumas do Sul têm o metrô, né? O metrô ele é importante porque ele interliga muitas vezes o transporte superior com o transporte inferior, o transporte externo com o interno, né? Então, geralmente, onde tem uma linha de BRT, tem um terminal aqui, lá embaixo tem um terminal metroviário, né? Aqui tem o VLT, aqui já é o nosso exemplo aqui de Várzea Grande, né? Chegou aqui para a Copa do Mundo de 2014, mas não se concretizou, né? Houve muito desvio de dinheiro público aí, muita corrupção, e está parado esses trens aqui lá no terminal, lá na Várzea Grande, né? Abriram Cuiabá, abriram Várzea Grande, construíram uma certa estrutura, mas não foi concretizado o sonho do VLT, né? Não sei se o governo atual, o presidente atual, tem interesse em terminar esse VLT, tá? Mas seria uma alternativa muito boa de transporte, porque são ônibus modernos e você tem algumas capitais que têm o VLT, como tem lá em Porto Alegre, lá, que liga lá vários locais do centro de Porto Alegre até o aeroporto Salgado Filho. E aqui nós temos, passou aqui rapidinho, nós temos aqui uma alternativa que está acontecendo hoje em algumas cidades, que é a abertura de ciclofaixas, ciclovias, né, para que os pedestres possam agora ser ciclistas, ou seja, cidades aqui, pessoas que trabalham, estudam, né, eles vão de bicicleta para a sua residência, do trabalho para a residência, do trabalho para o almoço, ou da escola para casa, né, via ciclovia, ciclofaixas. Então é muito comum nas cidades, né, essas áreas sinalizadas, geralmente é uma cor mais escura, né, geralmente o vermelho, onde é uma faixa exclusiva para os ciclistas. Então isso aqui facilita bastante, porque nas grandes cidades, muitas vezes a pessoa quer praticar uma atividade física e não consegue, mas só de fazer essa atividade física para ir para o serviço de manhã e voltar à tarde já é uma coisa recomendada pelos médicos. E tem a questão também da saúde, né? Você pratica uma atividade física, muitas vezes num determinado local você respira um ar mais puro, ou seja, tem algumas vantagens, né? Você movimenta o corpo, enfim, você pratica essa atividade física, e é uma alternativa que tem surgido nas grandes cidades, tá? Então, aqui em Cuiabá você tem vários locais da cidade que tem ciclofaixas, né? Onde a pessoa pode praticar atividade física ou se deslocar para o trabalho, para o serviço, utilizando esse caminho, né? E muitas vezes é sinalizado, é bem sinalizado, e as pessoas respeitam. Cidades até mesmo do interior do estado têm esses locais. Então ele fecha o texto aqui na página 140 e 141, trabalhando essa questão da bicicleta, tá? É muito comum na Europa hoje ter alguns locais onde tem terminal de ônibus, metrô, e na parte de cima tem uma pequena empresa que aluga, inclusive, as bicicletas para as pessoas chegarem até no seu destino final com a bicicleta e, quando voltarem, deixar lá e pagar pelo aluguel da bicicleta. É muito comum isso aí nos países europeus. E aí ele fecha o texto, aí nós temos o exercício, que não foi possível passar para vocês de manhã, mas é
aquele exercício que de costume que nós fazemos no caderno, né? Vocês colocam somente as respostas, compreensão e análise, e Enem e vestibulares. Então, vocês vão fazer todas as questões da página 135, tá? São as questões da página 135, são 3 questões discursivas e 2 objetivas, do Enem e vestibulares. E da página 143, são 4 questões dissertativas, né? Discursivas e 2 objetivas. Então, era isso, galera. Essa aí que era a nossa aula. Procurem fazer isso aí com calma. Na quinta-feira que vem, a gente faz a correção, tá? Bom estudo para vocês aí. Desculpa novamente por não ter dado essa aula pela manhã, né? Mas segue aí o vídeo. Espero que agora vocês consigam assistir e tenham bons estudos aí. Valeu, fiquem com Deus.